Glória a Deus. Podemos assentar em nome do Rei Jesus Cristo. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Nós vamos, nos próximos domingos, falar um pouco sobre um tema importante em nossa relação com Deus. Nós vamos falar sobre soberania, o controle de Deus. Soberania, o controle de Deus. Salmo 103, verso 19, diz assim: os céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino, seu governo, domina sobre tudo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Diga ao teu irmão: Deus está no céu. Mas ele também diz: e o seu domínio, o seu governo está sobre toda a terra. O seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus. Nos próximos domingos eu gostaria de falar sobre soberania. Soberania de Deus. E as palavras deste salmo provavelmente serão lidas no início de cada mensagem do domingo. E segundo essas palavras, de um Deus que colocou o seu trono sobre o céu, e de lá de onde ele está, o seu governo, a sua liderança, está sobre todas as coisas, nos faz compreender que soberania de Deus significa a certeza de que Deus está no controle de tudo. Soberania, portanto, é a convicção, a certeza de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, principalmente relacionadas à nossa vida. Então nós vamos, pensando dessa maneira, desenvolver pelo menos 3 temas nos próximos domingos. Nós vamos falar sobre a confiança na soberania. Nós vamos falar sobre a providência de um soberano, ou seja, Deus sempre provê aquilo que Ele determinou e designou para a nossa vida. E também vamos falar sobre o culto de ação de graça dos súditos de um soberano. Aí tem a ver com a nossa atitude com relação a tudo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu quero começar hoje falando sobre a confiança na soberania de Deus. E aqui nesse tema existe uma pergunta que eu gostaria de destacar para a gente começar. A pergunta é: você realmente acredita que Deus está no controle de tudo da sua vida? Pergunta para o teu irmão: você realmente acredita que Deus está no controle de tudo na sua vida? A melhor maneira de nós sabermos disso não é a confissão do seu irmão, mas uma análise profunda com respeito
aquelas pessoas lá da Bíblia no passado que diziam que confiavam em Deus e de que de fato Deus estava no controle de todas as coisas. Então me permita nesse momento fazer uma análise sobre o que aconteceu lá atrás na vida de pessoas que diziam que confiavam em Deus e que tinham a convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas, mas num dado momento parece que isso não era verdade. Obrigado, querido. O Salmo 78, vamos analisar isso de perto. Fala sobre a trajetória do povo de Deus no deserto. Do momento que Deus os tira do Egito e vai conduzindo aquela geração para a terra da promessa. Esse salmo fala sobre esse assunto. E quando Deus tirou o povo daquele lugar, estava dirigindo a vida deles para o lugar da promessa, houve um momento que um anseio tomou conta deles, um desejo. E qual era o desejo daquele povo? Eles queriam comer carne no deserto. Eles queriam comer um churrasco no deserto. Só que quando o desejo surgiu, o desejo se deparou com a realidade. Qual era a realidade? Como é que um povo está vivendo num deserto, num lugar onde não se plantava e não se colhia, num lugar onde não havia água em abundância, nem mesmo para as pessoas, muito menos para os animais, num lugar onde eles não tinham nenhum tipo de gado? Como Deus poderia dar carne para um povo vivendo nessa situação? O desejo do coração deles se contrapôs à realidade, porque a realidade dizia uma coisa, o desejo estava inflamado, e nesse momento que isso aconteceu, o verso 19 do Salmo 78 nos mostra uma coisa. O texto diz assim, verso 19, que analisando aquela situação, analisando o contexto, o texto diz que eles falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Pode acaso Deus preparar-nos uma mesa, fazer um churrasco aqui nesse deserto? Na nova tradução linguagem de hoje, essa frase está assim, ó: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Quando nós estamos em situações assim, muitas perguntas surgem. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, que as perguntas que nós nunca teríamos coragem de fazer para Deus, ou a respeito de Deus, surge no momento das dificuldades. É quando a coisa ficou feia, que começam-se a externar do lugar mais profundo do nosso coração, da nossa alma, perguntas que nós não faríamos a respeito de Deus, ou como eu prefiro dizer, dúvidas começam a surgir dentro de nós, quando a realidade que nós estamos vivendo contrasta a promessa que Deus nos fez. É nesse momento que começam a borbulhar algumas questões na nossa vida. E talvez você me diga: pastor, num momento de crise como esse, eu não faço essa pergunta: será que Deus pode preparar uma mesa para mim no deserto? Talvez essa realmente não seja a sua pergunta, mas talvez a sua pergunta seja: no momento de crise, será que Deus pode curar? Talvez a sua pergunta seja: será que Deus pode abrir as portas? Aleluia. Talvez a sua pergunta seja: será que Deus pode mudar o que está acontecendo?
Será que Deus pode mudar essa pessoa? Pode mudar aquela pessoa? Será que Deus pode me mudar? Talvez a sua pergunta seja: será que Deus pode impedir que essa tragédia aconteça na minha vida? Será que Deus pode impedir a crise? Será que Deus pode impedir que meu negócio venha à falência? Será que Deus pode impedir que eu destrua a minha vida? Será que Deus pode? Realmente a nossa pergunta não é se Deus pode fazer um banquete no meio do deserto, mas a pergunta pode ser: será que Deus pode? E você coloca a tua questão. Os dias difíceis, os dias em que as coisas estão extremamente complicadas, dias como esse, são os dias que nós verdadeiramente demonstramos a nossa confiança ou a nossa desconfiança a respeito de Deus. Então fala para o teu irmão: eu vou saber se você confia que Deus está no controle da sua vida quando a circunstância for desfavorável. Nesse momento, diga ao teu irmão: eu vou saber se você confia em Deus ou não. Na minha experiência particular de vida, eu descobri uma verdade dolorosa, mas ela é real. É mais difícil, escute o que eu vou lhe dizer, é mais difícil nós confiarmos em Deus do que obedecê-lo. É exatamente isso que eu te disse. É mais difícil nós confiarmos em Deus do que obedecê-lo. Por quê? Eu te explico. A obediência é construída em uma geografia lógica, onde Deus já me disse o que Ele quer de mim, e eu já sei a consequência da minha obediência. Isso é lógico. Deixa eu te dar um exemplo. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2. Presta atenção na lógica. Diz assim, Deuteronômio 28, verso 1 e 2, quinto livro da Bíblia. Deus disse assim, o texto diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que o texto está dizendo? Se eu obedecer a voz de Deus, se eu obedecer a vontade de Deus, Deus vai me exaltar. Fala para o teu irmão: vai te exaltar. Está no texto. Verso 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então veja o caminho lógico da obediência. Deus me diz o que eu tenho que fazer, sua vontade está revelada, e a partir deste momento eu desejo cumprir a vontade de Deus, até por causa dos benefícios dessa obediência. É lógico isso. Portanto, a gente obedece porque nós sabemos a consequência da obediência. Jesus chamou os seus discípulos, João capítulo 14, no verso 21, Jesus falou assim para os discípulos de João 14. Jesus disse assim para eles: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que Jesus está dizendo? Se você me amar, você vai me obedecer. Quando você me obedece, o meu Pai te ama. E eu também vou amar você pela tua obediência. E eu vou me manifestar a você porque você me obedece. Isso é lógico. Então eu decido obedecer para que Deus possa ver o meu amor por Ele. A minha consciência de estar andando na obediência diz que Deus me ama, que Jesus me ama e que Jesus vai se manifestar para mim. Diga ao teu irmão, isso é um caminho lógico. A obediência, ela é construída em um caminho lógico. A obediência é construída em um caminho onde a vontade de Deus está revelada e vai caber a nós cumprir, obedecer isso ou não. Se você obedece, você já sabe as consequências. Agora deixa eu te falar sobre o caminho da confiança. A confiança, ela se constrói no caminho ilógico. A confiança, ela é construída no caminho onde não há explicação e nem motivo para acontecer o que está acontecendo de ruim na nossa vida. Quer um exemplo disso? Jó. O capítulo 1 de Jó, no verso 1, é o texto que a gente olha e fala assim: eu queria ser igual a esse cara. Olha o que diz Jó, capítulo 1, verso 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Pensa num crente que andava certo. Fala para o teu irmão, Jó fazia tudo direitinho, tudo certinho estava na vida daquele homem. Só que quando a gente vai ler lá o verso de número 12 do capítulo 1, começa a acontecer um negócio. Olha o que diz aí o verso 12 desse mesmo capítulo 1 de Jó. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, Jó, está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E depois desse momento, a vida de Jó virou um inferno. A coisa ficou feia. E que anota? Não havia motivo. Jó não estava sofrendo por desobediência. Jó não estava sendo afligido por transgredir o mandamento. Simplesmente a vida de um homem que, segundo o texto, também era tido como um dos maiores do Oriente, se transformou em uma miséria. E não havia explicação para isso. A verdadeira confiança, ela é construída nesse caminho. Quando não há uma explicação para o que está acontecendo. E mesmo sem ter explicação, eu vou ter que decidir se eu vou confiar em Deus ou não. Fala para o teu irmão, você está passando por isso? Não tem explicação. De repente a coisa ficou feia. De repente a coisa virou. E não há explicação. É nesse ambiente do ilógico que a verdadeira confiança é construída. Agora escute outra coisa que eu preciso te dizer. A desconfiança em Deus é mais séria do que a desobediência. Como assim, pastor? Eu vou repetir para você de novo. A desconfiança em Deus é mais séria do que a desobediência. A desobediência, escute isso, nos leva
a descrer da autoridade e da fidelidade de Deus para com a sua palavra. Quando eu desobedeço, eu também estou dizendo para Deus: eu não acredito que se eu andar ouvindo os mandamentos, os estatutos, guardando tudo isso, a bênção vai vir sobre a minha vida. Eu não acredito que o Senhor vai cumprir isso. A desobediência coloca em xeque a autoridade e a fidelidade de Deus com relação à nossa vida. A desobediência é uma atitude que se contrapõe ao benefício. Deixa eu dar um exemplo disso. Fala sobre dízimo e oferta, por exemplo. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, Deus disse assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Foi Ele que disse. Se eu não abrirei os céus, derramarei sobre vós a bênção que sobejará em abastança. O que Deus está dizendo? Você me obedece, traz o dízimo, traz a oferta, e eu vou abrir a janela dos céus e vou abençoar a tua vida. Quando eu não devolvo o dízimo, e quando eu não contribuo, eu estou dizendo para Deus assim: será que o Senhor vai fazer isso mesmo? E por incrível que pareça, mesmo você não fazendo isso, Deus vai continuar te abençoando. Como assim, pastor? A Bíblia diz, em a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, fala para o teu irmão, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Acha que Deus vai deixar de cumprir a parte dele porque a gente não cumpre a nossa com relação à obediência? Não. Deus vai continuar nos abençoando para deixar evidente uma coisa: o infiel é você, não sou eu. Eu continuo cumprindo a minha palavra. É só isso que vai ficar claro. A minha desobediência afronta a autoridade de Deus e a sua fidelidade à sua palavra. Agora, a minha desconfiança coloca em xeque a capacidade de Deus. É diferente. Se a desobediência afronta a fidelidade, a desconfiança afronta a capacidade. Volta no que foi que aquele povo estava dizendo para Deus no Salmo 78, verso 19. Olha o que foi que eles disseram: será que Deus pode? Será que Deus pode nos dar comida no deserto? Pode porventura o Senhor preparar-nos uma mesa? Pode. Eles não estavam falando da fidelidade de Deus com relação à sua palavra, eles estavam colocando em xeque a capacidade de Deus. Por quê? Porque eu repito, a confiança ela se constrói em um campo onde a ilógica começa a aparecer. Ela se constrói num lugar onde não tem explicação. E outra coisa importante para a gente entender: a desconfiança ela surge quando a circunstância me diz: não há mais nada para ser feito. Eu acho que nem Deus pode fazer alguma coisa.
Aí nós temos pequenas chavinhas para a gente não fazer isso com tanta veemência. Deus quer mudar a vida do meu filho, mas ele não quer. O que você está dizendo? Que o livre-arbítrio do teu filho é maior do que a soberania. Deus quer salvar meu filho, Deus quer salvar minha filha, mas eles são teimosos, e a teimosia deles impede Deus de agir. Parafraseadamente você está dizendo: Deus não tem capacidade para mudar o coração do meu filho, da minha filha, do meu marido. Deus não pode mudar a crise nacional. Deus não pode mudar um sistema. Deus não pode mudar isso e mudar aquilo, porque isso tudo depende de nós e não de Deus. Diga ao teu irmão: a soberania está acima disso tudo. Deus foi falar com o faraó: deixa aí meu povo, mas ele avisou Moisés: eu vou endurecer o coração dele 10 vezes. E na 10ª vez, Deus falou para faraó: para que eu seja glorificado em ti, é que fiz todas essas coisas. E que Deus estava dizendo: todo mundo achou que era você que não queria deixar o povo, fui eu que fiz isso. Paulo disse que ele é Senhor tanto do querer quanto do realizar. Mas a gente não vai falar isso para Deus diretamente. A gente vai criar um mecanismo para isso. É feio dizer para Deus que Deus não tem capacidade, mas dá para a gente dizer isso colocando alguma coisa que possa impedir. Fala para o teu irmão: você está entendendo? Ah, pastor, mas se a pessoa não quiser, quantos aqui nunca quiseram pôr o pé dentro de uma igreja de crente? Levanta a mão, deixa eu ver se você está comigo. Olha onde você está. A soberania venceu a decisão. Mas quantas pessoas talvez não tenham dito a seu respeito: fulano nunca vai pôr os pés numa igreja. Deus quer, mas ele não quer. A desconfiança nos diz que, olhando para a circunstância, Deus não pode mudar o que está acontecendo. Fala para o teu irmão: isso é muito sério. O grande problema disso, gente, é que da mesma maneira, ou melhor, de forma diferente, a desobediência atrai a fidelidade de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra. Só que a desconfiança não atrai a fidelidade, mas a ira, o juízo, a sentença de Deus. Dá uma olhada aí no Salmo 78, nos versos 21 e 22. Depois que eles fizeram essa pergunta: será que Deus tem capacidade de montar uma mesa para nós aqui nesse deserto? Deus não respondeu a isso, mas dá uma olhada no que diz o verso 21 e o verso 22. Ouvindo isso, fala ao teu irmão: Deus não é surdo. Quando você olha para o teu negócio, fala: isso aqui vai fechar. Quando você olha para o teu marido, Deus não pode mudar a vida dele. Para a sua mulher, Deus não pode, teu filho, Deus não pode mudar. Ah, Deus não pode retomar aquilo que um dia Ele me deu. Quando você diz, Deus está ouvindo tudo isso. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Foi mais ou menos assim: como é que é? Vocês não acreditam que eu posso fazer? Segue o texto dizendo: acendeu-se fogo contra Jacó. Deus ficou furioso. E também se levantou o seu furor contra Israel. Verso 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. A desobediência
atrai a fidelidade e, em alguns casos, a misericórdia, mas a desconfiança e o juízo. Quando nós desconfiamos de Deus, estamos dizendo para Ele: eu não acredito que o Senhor tenha capacidade de fazer isso. Fala para o irmão, você está entendendo? Fala para ele: nesse momento, Deus pode estar muito irado com você. Deus está no controle de todas as coisas, da minha vida e da sua vida. Deus está no controle dos nossos negócios. Deus está no controle da nossa casa. Deus está no controle da nossa vida espiritual. Deus está no controle de tudo. Por isso que Ele é um soberano. Estabeleceu o seu trono nos céus, mas o seu governo, o seu domínio impera sobre tudo. Mas a gente pensa, nós confiamos em Deus. Fala para o teu irmão: repensa de novo. Não, pastor, eu confio em Deus. É difícil o que eu vou te dizer, mas é verdade. A verdadeira confiança em Deus não pode ser abalada. Salmo 125, eu vou partir para o fim agora. Verso 1. A verdadeira confiança não pode ser abalada. Salmo 125, verso 1. O texto diz: os que confiam são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. de novo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Agora para o teu irmão: os que confiam para a gente terminar, se a verdadeira confiança é inabalável, por que a gente se abala? É uma grande pergunta, né, Carlinhos? Se a verdadeira confiança não se abala, por que ficamos abalados? Primeiro, porque nós desenhamos um script que Deus não quer seguir. Eu vou repetir de novo. Porque a nossa confiança em Deus se abala, porque nós desenhamos um script. Nós construímos uma ideia que Deus não quer seguir. Deixa eu te dar um exemplo disso. Marcos capítulo 4, verso 35. Deixa eu te dar uma ideia, só uma ideia. E eu posso te dizer acertadamente, eu estou falando do mais simples possível. Marcos capítulo 4, verso 35. O texto diz assim: Naquele dia sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Vamos atravessar para o outro lado de barco, gente, bora. Jesus montou todo mundo no barco. Verso 37. Ora, se levantou grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Qual é o script? Quem está andando na obediência não vai passar por tempestade. Fala, é assim que a gente pensa. Eu estou andando na presença de Deus, estou servindo, estou orando todo dia de manhã cedo, lendo a Bíblia, vou todos os cultos, vou até de quarta. Pensa numa vida de obediência, andando segundo a vontade de Deus. Nossa, eu estou vivendo o meu melhor momento com Deus. Que legal! Que legal. O script está certo.
Só que tem vezes que Deus não quer seguir ele. A história que você desenha é muito colorida. Deus diz assim: eu vou colocar um tom de cinza nesse negócio. Aí começa a acontecer o inexplicável. Ué, Deus, eu não estou entendendo. Eu estou andando em obediência, eu estou fazendo tua vontade, estou fazendo tudo certinho. As coisas estão acontecendo na minha vida. Olha o que está acontecendo agora. Está caindo uma tempestade na minha vida. A coisa ficou extremamente difícil, Deus. Olha o que eu estou passando. Se você ler a história, os discípulos ficaram desesperados. Gerou angústia no coração daqueles homens, andando com Jesus e estando no mesmo barco que ele estava. Porque o que estava em xeque ali não era a obediência, era a confiança. Jesus não respondeu o porquê da tempestade, mas ele respondeu à tempestade. Verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Deus não chamou os discípulos e falou assim: vem aqui. Sabe o que está acontecendo? É assim. Percebi que as coisas estavam meio complicadas. Ou melhor, estava tudo bem com vocês, estava fazendo uma travessia aqui, acabamos de curar aqui umas 500, 600 pessoas, ressuscitamos um cara ali agora, e eu vi que a coisa está meio assim, resolvi mandar uma tempestade, ou permitir a tempestade. Ele explicou isso. Ele nos chamou, às vezes como todo pai, às vezes chama, às vezes a gente chama, né, meu? De vez em quando mete o couro e depois explica, né? Que chama o filho e fala assim: ó, você vai apanhar, porque eu falei para você não fazer isso, e você fez. Ele pega o chinelo e brinca de cirandinha. Quem já brincou de cirandinha com o pai, com a mãe? É desse jeito. Às vezes eles explicam, Deus, não. Porque eu repito, o que está em xeque não é a obediência, é a confiança. E a confiança precisa fazer eu entender que eu não preciso de uma explicação para saber o que está acontecendo, porque eu confio em quem está regendo todas as coisas. Jesus não respondeu, não explicou a tempestade, mas questionou os discípulos. A Bíblia diz no verso 40, terceira parte do texto, ele disse para os discípulos: como é que não tendes fé? Traduzindo: vocês não acreditaram que eu podia parar a tempestade? Vocês não acreditaram que eu podia fazer isso? Por que vocês duvidaram da minha capacidade? Por que vocês duvidaram daquilo que eu podia fazer? E talvez a resposta daqueles homens fosse simples: o Senhor não cumpriu o script. A gente ia aceitar tudo isso lá na batalha espiritual, o inimigo atacando a gente, mas andando certo com o Senhor ser atacado, ou permitir um ataque, não dá. Dentro do mesmo barco, Deus, nós vamos ter que aceitar isso. Ele não explicou isso e disse para eles: vocês não creram em mim? Vocês não acreditaram naquilo que eu podia fazer? Vocês não acreditaram naquilo que eu posso fazer? Mas é exatamente isso que acontece quando Deus não segue o script. A gente desconfia do que Ele pode fazer. E a maior prova da desconfiança é a inquietude. Eu vou repetir de novo. A maior prova da desconfiança é a inquietude. Isaías capítulo 55, verso 8. A Bíblia diz assim, ó, Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, os meus caminhos
não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Ele disse: não vai ser do teu jeito, porque o meu caminho não é igual ao teu, o meu pensamento não é igual ao teu, não vai ser do teu jeito. Nós precisamos compreender que mesmo que tudo esteja fora do nosso script, não saiu do controle de Deus, porque para Deus o filho que se perde não é o filho que não volta. Leia para a mão do filho pródigo. Talvez o pai pensasse que o filho estava perdido, mas foi o filho perdido que Deus trouxe de volta. Nós precisamos compreender que para Deus o deserto não é apenas um lugar de sequidão, mas de provisão. Leia a Bíblia. Onde foi que Abraão prosperou? Ele nem sempre virá na hora que a gente chama. Maria e Marta mandaram mensagem para ele: aquele a quem tu amas está doente. Ele demorou 4 dias no script delas. Jesus ia lá curar uma enfermidade. Ele esperou 4 dias para ir depois. Quando ele chegou lá, fora do script, disseram para ele: já está morto. Já está morto. Eu creio que o Senhor pode curar o enfermo, porque eu já vi. O Senhor pode curar o cego, porque eu já vi. O Senhor pode levantar o paralítico, porque eu já vi. Eu já vi o Senhor fazer um monte de coisa, mas um monte de 4 dias o Senhor não tem capacidade para fazer isso. Ele olhou dentro do olho dela e disse: a questão não é o que eu posso fazer, é se você crê. Se tu crê, verás a glória de Deus. Às vezes ele não vem a hora do script. Ele ama fazer isso. Ele vem a hora que ninguém espera. O arrebatamento vai ser desse jeito, a hora que ninguém espera. Ele vem a hora que todo mundo está pensando que não tem mais jeito. Ele vem fora do script, age fora do script, para dizer para nós o seguinte: a questão aqui não é obediência, é confiança. Se eu escrever outra história, você vai confiar em mim. Você vai confiar que eu posso. Porque a nossa confiança se abala. Segundo, porque nos esquecemos dos sinais que nos trouxeram aqui. Antes que Deus diga que fará, você precisa se lembrar que um dia Ele já fez. Eu vou repetir para você de novo. Antes que Deus te diga algo que Ele pode fazer, você precisa se lembrar de que um dia Ele já fez. No Salmo 78 aconteceu isso. Antes de todo aquele problema lá do verso 19, no verso 11 diz assim o texto. O Senhor disse assim, esqueceram-se, verso 11, o salmista diz: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Eles esqueceram do que Deus tinha feito. E quando você esquece do que Deus fez, você passa a não crer daquilo que Ele pode fazer. É isso que o salmista está dizendo. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Quando eu me esqueço do que Deus fez, eu desconfio do que Ele pode fazer. Está comigo? A nossa experiência ou os sinais que nos rodeiam fala se Deus pode. Eu posso entender alguém descrer da capacidade de Deus se
se ele não conseguiu enxergar, sem conhecer Deus, algo que Deus tenha feito na vida dele, eu posso entender isso, tranquilo, sem problema nenhum. Eu encontrar um ateu e ele disser para mim assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito em milagre. Eu diria para ele: você já viu algum? Não. Tudo certo. Mas eu me recuso a entender alguém que está cercado pelos sinais das suas maravilhas, alguém que já viu o que Deus já fez, alguém que já viu o poder que Ele tem de mudar leis, de mudar sistemas, de mudar pessoas, de transformar vidas, de ter mudado você, de ter mudado a mim. Alguém que está cercado pelos milagres e sinais que Ele fez ao longo de toda a nossa vida. Descrendo o que Ele pode fazer agora. Será que Ele ficou menos poderoso? Será que Ele enfraqueceu? Eu preciso te mostrar uma coisa. Hebreus capítulo 13, verso 8, eu estou terminando. E calma que esse aqui é o primeiro dia. Hebreus capítulo 13, verso 8. Olha para isso aqui. Hebreus 13, verso 8. Dá uma olhada para isso aqui. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Tudo que foi feito foi Ele que fez. Tudo que está acontecendo é o que Ele está fazendo, e tudo que vai acontecer é o que Ele fará. Ele não mudou. Mas eu quero te entender. Feche os teus olhos um instante e permita isso. Não tem nenhum milagre que aconteceu na tua vida. Não aconteceu nenhum. Não tem sinais à sua volta do que Deus pode fazer. Será que o Deus que mudou teu marido, tua esposa, não pode mudar teu filho e tua filha? Está abalado por quê? Crise financeira? E o dia que você não tinha dinheiro para comprar comida, Ele te abandonou? Por que chegou aquelas pessoas para poder ofertar na tua vida? Porque quando chegou na hora da morte, Ele te chamou de volta. Olhe para os sinais. Olhe para o que Ele já fez. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo. Tudo que foi feito foi Ele que fez. Tudo que está sendo feito Ele está fazendo, e Ele fará, porque Ele é o mesmo para sempre. Para sempre. Você pode desconfiar da capacidade de alguém que não fez nada, mas não pode negligenciar aquele que tem feito tudo. Está abalado por quê? Está tremendo por quê? Ele não consegue. Está chorando por quê? Ele não consegue. Aquele que começou a boa obra não é mais fiel para completar. Está abalado por quê? Está tremendo por quê? Está angustiado por quê? Está perdendo o sono por quê? Ele não tem mais capacidade. Ele é o Deus que dá a vida, que leva à sepultura e que tira da sepultura. É o Deus que abre portas onde não há porta.
É o Deus que torna possível os impossíveis do homem. Os sinais estão tudo aí. Você só precisa não se esquecer disso. Deus está no controle. Ele estava no controle lá atrás. Ele está no controle agora. E Ele vai continuar no controle. Mas Ele não segue scripts de homens. Não. Ele não faz isso. Ele faz do jeito que Ele quer. Porque só Ele tem o controle. Se há sinais, existe um Deus que pode tudo. Ele não mudou. Você pode desconfiar da capacidade dele. Eu vou terminar. Por que a nossa confiança é abalada? Porque a gente não confia nele. Como é que é, pastor? Por que a nossa confiança está abalada? Porque verdadeiramente nós não confiamos que Deus está no controle. Deixa eu repetir uma frase que eu disse agora há pouco. A prova da desconfiança é a inquietude. A prova da desconfiança é a inquietude. A Bíblia diz em Isaías 26, verso 3, para mim terminar. Isaías 26, verso 3. As palavras do profeta Isaías. Ele disse assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu conserva em perfeita paz. Só tem paz nas tribulações quem confia. Quem não confia tem inquietude, angústia, insônia, perturbação, dor de cabeça. Entenda o contexto. Mas aqueles que confiam, aqueles que acreditam, são abençoados com a perfeita paz. Paulo diz sobre esta paz que ela excede todo entendimento. Ninguém entende por que você está tranquilo se o mundo está caindo. Mas Ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Ele não fica um dia crendo, outro dia descrendo. Um dia ele acha que Deus vai fazer, outro dia ele não acha. Um dia ele diz que Deus, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas. No outro dia ele diz assim, ou pensa, será que Deus vai poder? A perfeita paz é atribuída àqueles que confiam em Ti. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você não confia nele. Eu sei que é ruim de eu te dizer isso, mas a inquietude está te dizendo isso. A insônia está te dizendo isso. A angústia está te dizendo isso. Você não confia nele. E eu quero dizer uma coisa:
Não tem problema nenhum nisso. Aceitar que nós não confiamos nele. O problema é permanecer na desconfiança. Pode haver um momento na sua vida que você desconfie da capacidade de Deus. Eu repito, com algumas chavinhas, quando fica feio. Mas permanecer na desconfiança. Permanecer desse jeito. Não. A nossa vida se resume em uma palavra. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Um dia nós fizemos isso. O Salmo diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. A palavra caminho no hebraico é destino, onde você vai chegar, e tudo que está ligado a você, um dia você entregou para Deus. E enquanto você confiou nele, você viu ele fazendo tudo. A desconfiança atrai a ira, o juízo de Deus. E talvez esse momento da sua vida você esteja passando por isso. E você sabe que Deus está bravo contigo, porque você não acredita. Você está duvidando da capacidade de quem já fez tanta coisa. Isso é um absurdo. Você vem aqui essa noite para te dizer: Ele é um Deus de recomeços. Aquilo que um dia eu coloquei diante dele, resolvi confiar, mas a gente pega de volta e sofre. Talvez este seja o dia que Deus está te chamando de novo, te dizendo: vem aqui, me dá tudo de novo. E dessa vez você confia que você vai ver o que eu vou fazer. Me dá aqui na minha mão teu filho. Me dá aqui na minha mão tua filha, teu marido, tua esposa. Põe aqui na minha mão, de Deus. Põe aqui. Põe tua empresa aqui na minha mão. Põe teus negócios. Põe teu emprego aqui na minha mão. Põe tua vida espiritual aqui na minha mão. Ouça a voz de Deus. Coloca tudo aqui de novo na minha mão. Só que tem uma coisa: não duvida de mim. Não duvida de mim. Não duvida de mim. Porque eu já cerquei a tua vida de sinais que já provaram que eu posso todas as coisas. Coloca tudo aqui na minha mão. Devolve o controle para mim agora. Devolve o controle para mim agora. Devolve o controle para mim agora. Ele pode mudar o que está acontecendo, transformar dias de escassez em dias de abundância, parar tempestades, cessar a angústia, insônia. Mas é para quem confia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim aqui essa noite para te dizer: hoje é dia de você voltar a confiar em Deus. Hoje é o dia de você renovar a sua aliança de confiança nesse Deus. E você quer fazer isso, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Entrega na mão dele. Vem cá, entrega na mão dele, vem cá. Vem aqui, entrega na mão dele. Tudo agora, vem aqui, sai do teu lugar, vem cá. Entrega na mão dele, isso, vem. Entrega na mão dele. Entrega na mão dele. O texto diz: e o mais ele fala, entrega tudo na mão dele. Tudo na mão dele.